Olá, 5 horas em ponto aqui em Brasília. Eu sou Diego Amorim, este é o Bloco de Notas pelo Correio Brasiliense. A tinta da caneta de Arthur Lira, o presidente da Câmara, está acabando. Ele deixa o seu reinado à frente da Câmara dos Deputados nos próximos meses. No início do ano que vem haverá uma nova eleição interna e tem muita coisa para acontecer até lá. Eu te conto daqui a pouquinho a última de Arthur Lira nesta reta final do seu reinado à frente da Câmara dos Deputados. Além disso, seguranças do Supremo Tribunal Federal que acompanham os ministros em viagens ao exterior. Uma polêmica danada, o STF foi obrigado a divulgar uma nota com a opinião institucional do Supremo sobre esse assunto. Eu trago esse detalhe daqui a pouquinho para você também aqui no Bloco de Notas. E além disso, Tarcísio de Freitas, ex-ministro de Jair Bolsonaro, atual governador de São Paulo, um pré-candidato ao Palácio do Planalto, por mais que ele negue, ele andou aí dizendo que não tem nenhuma queixa a fazer a ex-presidente petista Dilma Rousseff. Isso e muito mais no nosso Bloco de Notas desta sexta-feira. Pode abrir o sorriso que sextou, sexta-feira, 7 de junho de 2024. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre a partir das 5 horas da tarde, quando a gente se reúne para juntos fazermos as principais anotações do dia. Vamos anotar! Deixa eu começar convidando você a deixar o seu like, o seu joinha aqui na sua transmissão, é muito importante para a gente, a se inscrever no canal do Correio Brasiliense, ativar o sininho das notificações e, mais do que isso, compartilhar o link deste programa de hoje, sexta-feira, aí nos seus grupos de WhatsApp. Pessoal, vocês já conhecem o Bloco de Notas do Correio Brasiliense? É um programa curtinho, rápido, objetivo, direto, na medida do possível, com leveza, para a gente ficar bem informado, bem informada. Muito obrigado por isso, tá? Vamos começar trazendo uma notícia que é a seguinte. O deputado federal do PP de Alagoas, Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, fez a Câmara aprovar aí um regime de urgência para a tramitação de um projeto que, no fundo, aniquila as chamadas delações premiadas. Vamos por parte para você entender. Regime de urgência é um regime em que você encurta e acelera a tramitação de um projeto no Congresso Nacional. E delação premiada, essa palavrinha que ficou muito conhecida nacionalmente, sobretudo na época da falecida Operação Lava Jato, é quando alguém que está implicado em alguns maus feitos acaba revelando coisas, ajudando os investigadores e com isso ganha ali alguns benefícios como regressão da pena. Pois bem, nesta semana, um deputado federal pediu ao Arthur Lira, presidente da Câmara, para voltar com a tramitação desse projeto. E de quando que é esse projeto? De 2016. Nós estamos falando de um projeto que foi apresentado 8 anos atrás, de autoria do deputado petista Vadir Dalmus, ele que nem é mais deputado federal, mas está nesse terceiro governo Lula, alguém muito próximo, inclusive, do presidente Lula. Na época, era para salvar a turma do PT, ele não vai admitir isso, mas era da Operação Lava Jato. Em 2016, a Lava Jato estava efervescente e o projeto proibia delações premiadas de pessoas que estavam presas. O argumento, que ficou muito conhecido aí também durante a Operação Lava Jato, é de que essas pessoas presas acabam sendo coagidas, no entender de muita gente, para abrirem um bico, para falarem alguma coisa, para entregarem coisas, e com isso acabam, no entender dessas pessoas, dizendo inverdades, dizendo coisas que não são verdadeiras, somente para garantir os benefícios oriundos dessa delação premiada. Pois bem, 8 anos depois, nesta reta final do reinado de Arthur Lira à frente da Câmara dos Deputados, esse projeto pode voltar à tona e pode ser votado nos próximos dias, nas próximas semanas, na Câmara dos Deputados. E sabe por quê? Porque além dos petistas bolsonaristas, deputados aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, e deputados do Centrão, todo
todo mundo, tem um monte de gente de todos os lados políticos, do espectro político e ideológico existente hoje, todos estão a favor desse projeto de lei que pode, inclusive, vir a salvar o ex-presidente Jair Bolsonaro das investigações que perpassam a delação premiada do Mauro Cid, aquele ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Muita gente pode dizer que se esse projeto for aprovado só vai valer daqui para frente, mas quando eles querem, eles sempre dão um jeitinho para retroagir, mesmo que isso a princípio não faça muito sentido. Então a gente vai ficar de olho aberto na Câmara dos Deputados nesta reta final da presidência do deputado Arthur Lira, porque, por exemplo, esse projeto bastante polêmico pode acabar entrando na pauta do plenário em regime de urgência. Eu fico ligado e ajudo a te manter bem informado, bem informada aqui no Bloco de Notas do Correio Brasiliense. Muito bem-vindo, muito bem-vinda você que chega agora a essa transmissão. Vamos chegando, vai pegando aí o seu celular, vai pegando a sua canetinha e o seu bloquinho, você que é a moda antiga, para fazer as principais anotações do dia, aqui comigo, Diego Amorim, no Bloco de Notas do Correio Brasiliense. O nosso próximo assunto para a gente anotar aí no Bloco de Notas é o seguinte: nos últimos dias, eu vou dar aqui o devido crédito, o jornal O Estado de São Paulo, o Estadão, trouxe uma notícia de que o Supremo Tribunal Federal pagou R$39 mil com dinheiro público, com o nosso dinheiro, com o meu dinheiro, com o seu dinheiro, para a segurança do ministro Dias Toffoli, que viajou para a Europa, para Londres, na Inglaterra, para assistir ao jogo da final da Champions League, em que o Real Madrid se consagrou mais uma vez campeão da Europa. Pois bem, o Supremo pagou segurança do Dias Toffoli. É complicado. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, esses seguranças também recebem verbas com dinheiro público. Em razão, sabe de quê? Segundo o Supremo, do aumento de ataques e incidentes registrados nos últimos anos envolvendo ministros do Supremo Tribunal Federal em viagens ao exterior. De acordo com o STF, que divulgou uma nota oficial, e o STF é atualmente presidido pelo ministro Luiz Roberto Barroso, os ministros não tinham antigamente o costume de levar seguranças durante as viagens internacionais. Mas agora tudo mudou. Eu vou ler para você aqui um trechinho dessa nota divulgada pelo STF. Abro aspas. A contratação do serviço de segurança no exterior custa mais caro do que a concessão de diárias a servidores, que inclusive já conhecem a rotina e a necessidade dos ministros. A despesa com segurança no exterior é necessária, segundo o STF, em razão do aumento de ataques e incidentes registrados nos últimos anos envolvendo os magistrados no exterior, disse o STF em nota. No exterior, ministros e seguranças do STF recebem de diárias R$ 5 mil e R$ 3.500, respectivamente. Esse é um outro tema polêmico. E aqui, minha gente, muito com o pé no chão, evitando as paixões desse assunto relacionado ao Supremo Tribunal Federal, é óbvio que ninguém está defendendo que os ministros sejam atacados no exterior, essa turma que aborda ministro e xinga, e com o celular na mão, fica falando besteira e tudo mais, por mais que você tenha as suas críticas absolutamente legítimas aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas atacar, seja verbalmente, seja fisicamente, é claro que isso, todo mundo há um consenso de que isso é abominável, porque isso é a raiz do ódio que vai escalando e culmina, por exemplo, no 8 de janeiro de 2023. Por outro lado, a gente está falando de uso de dinheiro público. E é claro que cada centavo de dinheiro público precisa não só de transparência, mas de uma justificativa sempre muito plausível e compreensível aos olhos da população, da sociedade, para esse gasto. Veja, o Supremo Tribunal Federal, assim como todas as instituições e poderes, entidades, incluindo a própria imprensa, incluindo eu, Diego Amorim, todos nós precisamos a cada dia fazer a nossa autocrítica. O Supremo Tribunal Federal precisa fazer autocrítica.
Congresso Nacional precisa, o Executivo precisa, a imprensa precisa, a sociedade civil precisa, os políticos, os partidos precisam de maneira geral, precisam fazer autocrítica. Vamos encher todo mundo de segurança? Vamos colocar os ministros em carros blindados, em bolhas? Vamos comprar carro blindado? Vamos colocar 20 seguranças em torno de cada ministro? Vamos gastar cada vez mais dinheiro com segurança lá no Supremo, com vidros blindados e com tudo mais? É esse o caminho? Vai chegar uma hora que não vai ter mais o que gastar para garantir a segurança dos ministros. Isso vai frear as críticas? Isso vai frear o discurso de ódio que a gente está vendo por aí? Eu coloco entre aspas porque tudo virou discurso de ódio, inclusive uma crítica legítima. Hoje em dia, se você fizer qualquer crítica, por mais sóbria e moderada e ponderada que seja, muitos vão te taxar de um discurso de ódio. Então, é por aí o caminho? E ademais, toda viagem de ministro do Supremo Tribunal para o exterior está sendo devidamente justificada? Não é muita viagem de ministro do Supremo para participar de evento disso e daquilo, e tem uma esticada ali e acolá, viagens para a Europa, sempre em primeira classe, em excelentes hotéis. Quem está pagando todas essas viagens? Aí nós vamos ter segurança em cada uma nessas viagens. Se o ministro viajar 20 vezes para o exterior, nós vamos bancar 20 vezes seguranças para os ministros no exterior? Sim ou não? Eu não estou aqui fazendo juízo de valor nem dando a resposta, mas nós precisamos refletir sobre isso, inclusive os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente vira a página do nosso bloco de notas. Hoje é sexta-feira, pode abrir o sorriso, está começando o fim de semana, 7 de junho de 2024. Muito obrigado a você que escolheu finalizar a sua semana nesse finalzinho de tarde, comigo aqui, fazendo companhia a mim no bloco de notas do Correio Brasiliense, esse programa que vai ao ar de segunda a sexta, diariamente, sempre a partir das 5 horas da tarde, a gente se reúne para fazer as principais anotações do dia. Olha essa, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, participou de um evento empresarial e comentou a participação dele lá atrás no governo de Dilma Rousseff. O Tarcísio, que foi ministro da Infraestrutura de Jair Bolsonaro, é hoje governador de São Paulo, é colocado como um possível nome para a sucessão presidencial. Ele já trabalhou no governo Dilma Rousseff, do PT. Ele foi diretor do DENIT, o Departamento Nacional de Estradas e Rodagens. Não, de Estradas e Rodagens não. O DENIT é o outro departamento, que me deu um branco agora, mas não tem problema. O Departamento de Estradas e Rodagens é o DR, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Esse é o DENIT, agora sim. Pois bem, o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, deu lá as suas declarações dizendo que foi diretor do DENIT do governo Dilma e que trabalhou com a presidente Dilma sem termos alinhamento político, disse ele, mas ela sempre foi muito respeitosa comigo e eu com ela, deu muito certo. Tenho nenhuma queixa em relação a ela, muito pelo contrário, só agradecimentos, disse o governador Tarcísio de Freitas. Minha gente, se a gente estivesse numa condição normal política no país, uma fala dessa não deveria nem repercutir, não deveria nem ser assunto aqui do bloco de notas do Correio Brasiliense. Isso faz parte da civilidade, mais do que política, da civilidade humana. Uma pessoa considerada técnica, como Tarcísio de Freitas, que fez parte de um governo, no DENIT, do governo Dilma, que foi ministro do Bolsonaro e que está tudo bem. Mas hoje em dia, a coisa está tão doida, você sabe disso, que se alguém participa de um governo de um adversário, ele é taxado de um monte de coisa. E ele não pode dizer que só tem agradecimentos a fazer a Dilma. Ele tem que necessariamente falar mal da Dilma para muita gente, porque a Dilma é do PT, é um adversário, e mais do que um adversário é visto como um inimigo, alguém que tem que ser aniquilado. Essa é a chamada polarização tóxica da qual a gente tanto fala nos últimos anos aqui no Brasil. O governador de São Paulo também comentou nesse mesmo evento empresarial a sua relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Ele disse o seguinte, abro aspas, a lógica do Bolsonaro era outra. Ele resolveu montar um ministério técnico e me colocou lá, eu sendo um desconhecido. Ele sabe os meus pontos fracos, sabe o carinho que eu tenho por ele. Foi um cara que valorizou o meu trabalho e que era muito fácil de trabalhar. Temos uma grande amizade e eu tenho muita admiração e respeito por ele, Jair Bolsonaro. Foi o que disse o Tarcísio de Freitas, que também negou que esteja pensando em 2026. Ah, bom, não tenho o menor interesse na eleição de 2026. Meu interesse hoje é fazer diferença em São Paulo, disse o governador Tarcísio de Freitas. É óbvio que do ponto de vista político e estratégico ele não vai falar que está pensando em se candidatar à presidência da República, porque está muito cedo no linguajar político, ele queima a largada e isso pode ser muito ruim para ele. Mas o governador Tarcísio de Freitas tem algumas opções. Uma delas é se candidatar à reeleição como governador de São Paulo, a mais provável, a mais natural para quem é governador, mas também existe sim a possibilidade dele buscar e almejar o Palácio do Planalto. A gente só vai saber disso um pouco mais para frente. A gente vira a página do nosso bloco de notas para juntos fazermos as nossas últimas anotações do programa desta sexta-feira. Vamos fazer as nossas últimas anotações desta sexta-feira antes da gente invadir o nosso fim de semana. Anota aí no seu bloco de notas, hein? O Brasil deve pedir ao governo da Argentina, aos irmãos argentinos, na pessoa do presidente Javier Milei, a extradição de 65 brasileiros que estão considerados foragidos, todos eles acusados de participar dos ataques de 8 de janeiro de 2023, as sedes dos poderes aqui na capital federal. Tudo isso no âmbito das investigações da chamada Operação Lesa Pátria da Polícia Federal. A PF vai enviar ao Supremo Tribunal Federal, o STF, os dados dessas pessoas foragidas que estão no país vizinho. O STF é o responsável por emitir a ordem de extradição, enquanto o Ministério da Justiça fará o pedido da extradição em si. A gente segue acompanhando o desenrolar da Operação Lesa Pátria, que nesta semana teve uma nova fase, prendeu um monte de gente e colocou o nome de outros tantos também na lista da Interpol. Outra notícia para você anotar no seu bloco de notas, o nosso obituário de hoje, e a gente lamenta muito essa morte e faz esse registro até como uma forma de homenagem a ele. O Pampa, campeão olímpico com a seleção brasileira de vôlei em 1992, você pode se recordar dele, morreu nesta sexta-feira aos 59 anos. O ex-jogador de vôlei lutava contra um tipo de câncer no sistema linfático, linfoma, e morreu em decorrência de complicações provocadas por uma reação à quimioterapia em meio ao tratamento. Ele estava internado na UTI da Beneficência Portuguesa, em São Paulo. O ex-jogador nasceu em Recife, fez a sua estreia nos Jogos Olímpicos ainda de 1988, em Seul. 4 anos depois, em 92, eu era pequenino, mas eu me lembro muito bem dessa vitória olímpica, desse ouro olímpico tão importante para o Brasil, para o vôlei brasileiro. Ele se tornou campeão do mundo nas Olimpíadas de Barcelona em 1992. O nosso registro e os nossos sinceros sentimentos a amigos, familiares e essa homenagem para este grande atleta brasileiro, o Pampa. Por fim, a gente volta para o nosso noticiário político-judiciário aqui do Brasil. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria em um julgamento virtual para manter preso o ex-vereador do Rio de Janeiro, o Gabriel Monteiro. Ele está detido preventivamente desde novembro de 2022, há praticamente aí 1 ano e meio, sob suspeita de estupro. Ele é réu na Justiça do Rio de Janeiro e essas investigações prosseguem. Esse julgamento ocorre num ambiente virtual do STF, em que cada ministro vai depositando ali, colocando o seu voto, registrando o seu voto no sistema do Supremo Tribunal Federal. Já votaram Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes e Flávio Dino. O prazo final para esse julgamento é no próximo dia 10 de junho. Faltam votar ainda os ministros Luiz Fux e Carmen Lúcia, mas como são 5 ministros que compõem as turmas do STF, 3 já votaram para manter o Gabriel Monteiro preso, então mesmo que os outros 2 votem contrariamente, a maioria já está
formada. A gente vai chegando ao fim do nosso bloco de notas aqui pelo Correio Brasiliense, comigo, Diego Amorim, sempre de segunda a sexta, a partir das 5 horas da tarde. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, um excelente fim de semana, deixe o seu joinha, o seu like nessa transmissão, até segunda-feira. Coragem, tchau, tchau.